dia, turminha! E aí, final de semana, como foi? Descansaram? Brincaram? Se divertiram? A gente tem que dar um jeitinho, né? Porque nessa quarentena em casa, a gente tem que inventar alguma coisa para se divertir, para brincar, para se distrair, tá bom? A nossa aula de hoje é uma interpretação de texto, mas eu queria muito que você me acompanhasse, tá certo? Queria que você pegasse o seu módulo na página 166, porque a gente vai ler uma história. Uma história que não é tão feliz, uma história que não é tão emocionante, uma história que não é como aquelas de Pedro Malas Artes que a gente se divertia tanto, não é igual aquelas desventuras em séries que a gente ficava meio que aflito. É uma história triste, uma história que tem a ver com o Brasil, com a nossa realidade, e eu queria convidar você agora a ler essa história junto com a Tia Cris. Na nossa videoaula de hoje, a Tia Cris vai ler o texto e você vai acompanhar. Tem algumas palavrinhas aí que a gente não conhece bem o significado, então a gente vai marcar, procurar no dicionário, a gente vai fazer essa leitura, certo? Então se organiza, vou te esperar aqui, se acomoda, pega aí seu dicionário, marca texto, módulo, caderninho, que nossa aula vai começar. Vamos lá, turminha, nossa interpretação de texto fala sobre a menina dos fósforos. Tia Cris vai ler, você vai acompanhando, marcando as palavrinhas que você ainda não sabe o significado. Mais tarde a gente vai trabalhar com o dicionário, tá? Vou começar, fica aí, me acompanha, tá bom? Esse assunto é um assunto que existe, que acontece, é uma realidade, é o abandono de algumas crianças, é o trabalho infantil, inclusive que a gente fez uma atividade esses dias, né, sobre isso. Posso começar? Acompanha direitinho aí, certo? Estava tanto frio, a neve não parava de cair e a noite aproximava-se. Aquela era a última noite de dezembro, véspera do dia do ano novo. Perdida, no meio do frio intenso, da escuridão, uma pobre rapariguinha seguia pela rua. Rapariguinha. Rapariguinha no seu livro significa menininha, garotinha. Tá logo aí abaixo do seu módulo o significado dessa palavrinha. Seguia pela rua fora, com a cabeça descoberta e os pés descalços. É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas não duraram muito tempo, porque eram uns chinelos que já tinham pertencido à mãe e ficavam-lhe tão grandes que a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua a correr para fugir de um trem. Um dos chinelos desapareceu no meio da neve e o outro foi apanhado por um garoto que levou, pensando em fazer dele um berço para a irmã mais nova brincar. Por isso, a rapariguinha seguia com os pés descalços, roxos de frio. Levava no avental uma quantidade de fósforo e estendia um maço deles a toda a gente que passava, apregoando, falando alto, falando: quem compra fósforos bons e baratos? Mas o dia tinha corrido mal. Ninguém comprara os fósforos e, portanto, ela ainda não conseguia ganhar um tostão. Sentia fome, frio, estava com a cara pálida e as faces encurvadas. Pobre rapariguinha! Os flocos de neve caíam-lhe sobre os cabelos compridos e loiros, que se encaracolavam, cachinho.
se encaracolavam graciosamente em volta do pescoço magrinho. Mas ela nem pensava nos seus cabelos encaracolados. Através das janelas, as luzes vivas, o cheiro da carne assada chegavam à rua porque era véspera de Ano Novo. Nisso sim é que ela pensava. Sentou-se no chão, encolheu-se no canto de um portal. Sentia cada vez mais frio. Não tinha coragem de voltar para casa, porque não vendera um único maço de fósforos e não podia apresentar nenhuma moeda. E o pai era capaz de lhe bater. E afinal, em casa também não havia calor. A família morava numa água furtada. Água furtada é um espaço entre o telhado e o forro, um sótão. E o vento metia-se pelos buracos das telhas, apesar de terem tapado com farrapos e palha as fendas maiores. Tinha as mãos quase paralisadas com frio. Ah, como o calorzinho de um fósforo aceso lhe faria bem se ela tirasse só um do maço e o acendesse na parede para aquecer os dedos. Pegou um fósforo e a chama espirrou e o fósforo começou a arder. Próxima página. Parecia a chama quente e viva de uma candeia, quando a menina a tapou com a mão. Mas que luz era aquela? A menina julgou que estava sentada em frente de um fogão de sala cheio de ferros rendilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. O lume ardia com uma chama tão intensa e dava um calor tão bom. Mas o que se passava? A menina estendia já os pés para se aquecer, quando a chama se apagou e o fogão desapareceu. E viu que estava sentada sobre a neve, com a ponta do fósforo queimado na mão. Então, quando ela acendeu o fósforo, era como se ela tivesse tido uma visão de fogão, de algumas coisas assim. Quando o fósforo apagou, a visão sumiu. Vamos lá. Próximo parágrafo. Riscou outro fósforo, que se acendeu, brilhou, e o lugar que a luz batia na parede tornou-se transparente como o tule. Tule é um tipo de tecido muito fininho. E a rapariguinha viu o interior de uma sala de jantar, onde a mesa estava coberta por uma toalha branca, resplandecente, de louças finas, e mesmo no meio da mesa havia um ganso assado com recheio de ameixas e purê de batata, que fumegava, espalhando um cheiro apetitoso. Mas que surpresa, que alegria! De repente, o ganso saltou da travessa, rolou para o chão, com o garfo e a faca espetado nas costas, até junto da rapariguinha. O fósforo apagou-se e a pobre menina só viu na sua frente a parede negra e fria. Ou seja, era mais uma visão. E acendeu o terceiro fósforo. Imediatamente se encontrou ajoelhada debaixo de uma enorme árvore de Natal. Era ainda maior e mais rica do que outra que tinha visto no último Natal, através de uma porta envidraçada, em casa de um rico comerciante. Milhares de velhinhas ardiam nos ramos verdes e figuras de todas as cores, como as que enfeitam as montras. Montras é uma vitrine de loja. Parecia sorrir para ela. A menina levantou ambas as mãos para a árvore, mas o fósforo se apagou
e todas as velas de Natal começaram a subir, subir, e ela percebeu então que era apenas as estrelas brilhando no céu. Uma estrela maior do que as outras desceu em direção da terra, deixando atrás de si um comprido rastro de luz, como se fosse uma estrela cadente, certo? Foi alguém que morreu, pensou para consigo a menina, porque a avó, a única pessoa que foi boa para ela, mas que já não era mais viva, dizia-lhe muitas vezes: quando vires uma estrela cadente, é uma alma que vai a caminho do céu. Então, a vovó que falava isso para ela. Esfregou ainda mais o outro fósforo na parede. Ela de novo. E no meio apareceu a avó dela, que já havia morrido. A avó apareceu de pé, com uma expressão muito suave, cheia de felicidade. Avó! Gritou a menina. Leva-me contigo. Quando esse fósforo se apagar, eu sei que já não estarás aqui. Vais desaparecer como o fogão desapareceu, como o ganso assado desapareceu, como a árvore de Natal tão linda. Riscou imediatamente o punhado, ela pegou tudo que sobrava, tudo que sobrou, riscou tudo de uma vez, que restou daquele maço, porque queria que a vovó continuasse junto dela. E os fósforos espalharam em redor uma luz tão brilhante como se fosse dia. Nunca a avó lhe parecera tão alta, nem tão bonita. A vovó tomou a neta nos braços, soltando os pés da terra, no meio daquele resplendor, voaram ambas tão alto, que já não podia mais sentir frio, nem fome, nem desgostos, porque tinham chegado ao reino de Deus. Página 168. Mas ali, naquele canto, junto do portal, lembra? A menininha estava lá no comecinho da história. Quando rompeu a manhã, ou seja, quando amanheceu o dia, estava caída uma rapariguinha, a menininha, com as faces roxas, mas tinha um sorriso nos lábios, morta de frio. Na última noite do ano, o dia de Ano Novo nasceu, indiferente ao pequeno cadáver que ainda tinha no regaço era no colo ainda tinha um punhado de fósforos. Coitadinha, parece que tentou aquecer-se, alguém falou. Mas nunca ninguém soube quantas coisas lindas a menina viu à luz dos fósforos, nem o brilho com que entrou na companhia da vovó no Ano Novo. Então, essa é uma história do autor chamado Hans Christian. É uma história triste, é uma história que fala sobre crianças abandonadas que vivem na rua. Mas, no seu último dia de vida, a menininha teve algumas visões felizes e quando ela, pertinho de falecer, ela sentiu a vovó vindo buscá-la, né? E ela terminou sendo encontrada no outro dia com as faces roxas, mas tava lá com um sorriso no rosto. A gente sabe que essa vida, né, é muito difícil. A gente não sabe, a gente imagina que seja muito difícil,
Talvez vocês leiam essa história e achem que isso não acontece, mas acontece, turminha. Talvez vocês não assistam jornal e lá em São Paulo, em algumas cidades assim, que faz muito frio, Rio Grande do Sul e outras, várias vezes durante a madrugada, muitos mendigos morrem de frio. E aí no outro dia, quando alguém passa, percebe que não estão se movendo, ligam para a polícia, ligam para alguns hospitais e aí vem recolher essas pessoas que morrem de frio. É triste, mas é a realidade do nosso Brasil, né? É um texto triste, mas as visões que a menina teve nos deram um pouquinho de alegria, né? Você vai responder às atividades da página 168, 169. Você vai responder só essas duas páginas para a tia, que fala da interpretação, do jeito que você entendeu algumas questões, tá certo? E amanhã a gente volta, na próxima aula a gente volta com a correção desse texto. Como a tia Cris falou, né? Tem várias diversidades de texto, textos alegres, textos que nos emocionam, textos que nos fazem sorrir, nos fazem ficar com medo. Mas esse foi uma história triste, mas é uma história real das crianças que vivem abandonadas em muitos lugares do Brasil e falando também sobre o trabalho infantil, né? Que ela tinha que trabalhar vendendo os fósforos e precisava voltar para casa. Vocês viram na historinha, estava com medo de voltar sem vender fósforo nenhum para o papai dela não bater nela. Então é uma triste realidade do nosso país, certinho? Respirem, agradeçam a Deus por estarem aí na casinha de vocês, sendo cuidado com mamãe, com papai, com vovó. E vamos estar felizes, né, pelo que a gente tem, orar por aquelas crianças que estão na rua, se a gente puder também fazer nossa parte, ajudar, né, ajudar com roupas, com lençóis, com alimentos. Fala com mamãe se vocês não podem fazer esses trabalhos assim, muitas famílias já fazem, né? E depois, dá uma respirada, bebe um copo de água, um copo de suco e faz as atividades da interpretação do texto. A gente volta depois com a correção. Tá bom, turminha? Beijos, boa aula, Deus nos abençoe.